Bem-vindos, pessoal. Nós vamos apresentar, numa sequência de videoaulas, um curso básico do SketchUp. Essa ferramenta de trabalho que é uma das mais dinâmicas no mercado hoje em dia. A gente encontra a versão gratuita dela, que se chama SketchUp Make, e também as versões pagas. O SketchUp é um programa de desenho que surgiu em 2004 e pouco tempo depois ele foi adquirido pelo Google, que fez uma alavancagem nesse programa, tornando ele um dos mais dinâmicos e mais conhecidos do planeta. Ele é um programa que tem ferramentas muito práticas de se desenhar, ele tem um layout muito simples e permite desenhos simples ou complexos. A liberdade de trabalho é muito grande. Então, pouco tempo depois ele foi comprado pela Timbler, que é uma das maiores empresas do planeta de geolocalização e trabalha com implementos agrícolas, máquinas agrícolas e coisas do gênero, e unificou um geomapeamento do planeta que o Google fazia com as ferramentas do Timbler. Então, a ferramenta do SketchUp é sem dúvida uma das mais comuns e mais usadas. E vocês vão descobrir ao longo dessas aulas em conjunto que ela é a ferramenta certa para quem precisa desenhar o dia a dia, para quem faz uma produção grande de desenho, no caso das marcenarias, que é o nosso foco de ensino. A gente tem uma necessidade de desenhar muitas coisas todos os dias. Então, essa ferramenta, o SketchUp, em auxílio dos módulos da DC4U, da Dynamics Components for You, que é a nossa marca de acessórios e componentes que a gente usa dentro do SketchUp para tornar o trabalho ainda mais prático e mais ágil. Então vamos começar a conhecer nosso programa. O SketchUp ele é um programa baseado tanto no Windows como na plataforma Mac dos iOS. Eu vou estar fazendo a apresentação dele baseado no Windows. A versão que eu tenho aqui para apresentar é a versão 8, então a gente consegue saber qual é a nossa versão. O SketchUp, no caso, a versão 8, que é a que estaremos usando. A versão 8 do SketchUp, ela tem muito pouca diferença das versões de 2013, 2014 e a atual, que é a 2015. A gente experimentou uma mudança nos botões e algumas outras ajustes que facilitam um pouco o trabalho, mas realmente é muito pouca diferença. Por isso a gente vai estar baseando na versão 8. O programa ele se apresenta com menus que são menus em lista, que ficam aqui no topo da nossa área de trabalho. Menus que são flutuantes, e a gente pode posicionar eles onde a gente bem entender, flutuantes porque eles literalmente flutuam e a gente pode deixá-los soltos ou utilizar eles na barra como eu faço aqui. Quando se abre o SketchUp a primeira vez, ele vem basicamente sem nenhum desses botões que vocês estão vendo aqui na minha tela. Eu fiz a adição desses botões de acordo com o costume de uso que eu tenho. A gente pode configurar toda a nossa tela de trabalho, toda a nossa área de trabalho, ela pode ser configurada de uma forma exclusiva. Vocês podem colocar as janelas do lado direito, do lado esquerdo, como achar mais conveniente. Ele permite essa facilidade de uso, essa facilidade de tornar o desenho a minha cara, o meu jeito de trabalhar. Eu, por exemplo, tenho dezenas de botões aqui que me facilitam o dia a dia, mas eu uso muito atalhos, porque todos os botões, todos os comandos que aparecem aqui, eles também são configurados por atalhos, que a gente consegue fazer o ajuste deles facilmente vindo em janela, preferências, e dentro de preferências na guia atalhos. Então eu tenho aqui uma lista de todos os comandos disponíveis nessa versão do SketchUp, inclusive os plugins que a gente pode colocar no SketchUp. A gente vai ver mais à frente o que se trata plugin. Um breve resumo: plugins são programas que funcionam dentro do nosso programa principal. Então assim, eu consigo acessá-los e deixar configurado para eles, por exemplo aqui, ferramentas fita métrica. Então eu configurei que o Shift mais a tecla D cria um atalho para este comando, o comando fita métrica. Eu posso então
usar o Shift e a letra D e ó, acionei o comando. Fita métrica faz medidas e coloca linhas guia dentro do meu trabalho. Mas eu poderia simplesmente também vir e clicar aqui, ó, fita métrica. Todos os comandos que aparecem, se eu paro o mouse sobre ele, vai me aparecer o nome dessa ferramenta. Mas são tudo coisas configuráveis que a gente define a partir de janela e preferência. Então, uma das configurações que a gente faz são os atalhos. Outras seriam fazer uma definição de um programa terceiro para que ele possa fazer edição de imagens. Aqui eu faço a definição de para onde vão os arquivos ou de onde vêm os arquivos que eu vou usar no SketchUp. Eu posso configurar que todos os meus modelos vão ser salvos numa pasta exclusiva. Então eu determino aonde essa pasta exclusiva vai ser salva. Onde meus componentes vão ser salvos, eu posso definir então essas pastas. Atalhos a gente já viu. Compatibilidade vamos pular, são definições que eu aconselho a não mexer, porque acaba modificando muito a forma de interagir do comum. Na guia desenho, por exemplo, muito interessante, selecionem, deixem sempre selecionado exibir retículas. Tudo que a gente vai estar fazendo aqui de configuração, no final a gente salva como um modelo, como um estilo de trabalho, e toda vez que eu abrir e fechar o programa, esse estilo está salvo e vai ser sempre daquela forma. Então vamos deixar aqui ligado, exibir retículas. O espaço de trabalho, eu vou usar botões grandes ou botões pequenos, isso tudo depende da sua área de trabalho, do tamanho da tua tela. Extensões é uma forma de, como eu falei, plugins, né? Eu posso, pelas extensões, que é a tradução para os plugins, eu posso fazer a instalação de plugins novos, extensões novas, ou mesmo desligar alguma que esteja dentro do programa já instalado. Na guia geral eu faço algumas configurações a respeito de criar ou não backup, se ele vai fazer um salvamento automático. Muito importante quem trabalha com projetos, manter um salvamento automático do seu trabalho, porque a gente na verdade nunca sabe quando o computador pode vir a travar. Então, se a cada 5 minutos, a cada 10 minutos o teu programa para e salva automaticamente, tu está se resguardando do risco de perder um trabalho longo. Sempre no máximo perderá 5 minutos. Aqui, modelo, é justamente a configuração que a gente vai estar fazendo. Nós salvamos em um modelo, que sempre que o programa abrir, ele vai vir com esse modelo pré-definido. No caso, eu uso um modelo que eu nomeei com o meu próprio nome, Célio. Ele tem aqui as unidades de medida que ele está sendo usado. Eu não fiz nenhuma descrição dele, mas eu poderia ter feito no momento de salvar. O OpenGL faz configurações a respeito da placa de vídeo. Se você tiver uma placa de vídeo boa, pode selecionar tudo aqui que vai melhorar a tua resposta de imagem. Mas se for um notebook, for um computador um pouco mais simples, deixa ao menos selecionado usar a seleção de hardware e usar a resposta rápida. Com isso a gente tem uma gama de cor legal e uma resposta rápida da tela e do computador. Feito essas configurações ali, eu também tenho como selecionar quais janelas vão aparecer ou não. Então, por exemplo, esta guia aqui, ó, a Click Change. Isso aqui é um plugin, um programa que eu instalei dentro do programa para me dar ferramentas. E ela não está aparecendo. Quando eu quero fazer aparecer essas janelas aqui, eu venho em Visualizar, barra de ferramentas, e aqui eu tenho todas as opções. O que está selecionado está aparecendo, o que não está selecionado não está aparecendo. Então eu vou escolher novamente aquela Click Change, que eu acabei de apagá-la, e voltou a aparecer. Posiciono onde eu achar interessante e deixo a tela organizada da forma que eu achar mais conveniente para o meu trabalho. As janelas que aparecem do lado de cá, janela de estilo, componentes, elas são encontradas no seguinte local. Também em janela, eu posso fazer aparecer então camadas, estrutura, sombras, névoa, adaptar a foto, suavizar arestas, o instrutor. São tudo coisas que a gente vai ver mais à frente. Mas eu posso então, o que não está aparecendo, eu seleciono a partir desse ícone aqui. Por exemplo, o menu de camadas, que eu não tenho aparente agora. Ó, acabou de aparecer. Eu posso daí posicionar essa janela onde eu achar conveniente. Para quem faz uso de desenho através de camadas, camadas também vem do inglês layers. A gente encontra muito essa definição em programas de desenho, que significa criar camadas, layers,
onde o desenho feito numa determinada camada não interfere na outra. E eu posso ligar ou desligar uma camada a hora que eu achar bem necessário. Então é muito prático para quem se habitua a desenhar com camadas fazer uso delas. Uma visão geral também necessita entender que na guia de estilos a gente pode fazer configurações da tela do trabalho e da espessura das linhas que o nosso desenho tem. O SketchUp ele é conhecido por ter uma forma de desenhar muito simples. Vocês viram que 2 cliques eu tenho uma caixa desenhada, e essa caixa aqui ela representa arestas e faces, e isso tudo forma dentro da geometria usada. Então assim, essas arestas aqui, essas linhas, né, eu posso configurar como eu vou vê-las a partir desse menu de estilos. Eu posso vir aqui e fazer uma configuração das linhas. Então as linhas, elas, no caso as arestas, né, elas podem ter várias configurações. Eu posso fazer, por exemplo, aparecer as arestas posteriores. Estão vendo que com essa definição ali apareceram as linhas que compõem toda a caixa. Eu posso definir a espessura do perfil. Está vendo que agora a linha aqui ficou mais grossa, a de trás ficou mais grossa, está um pouco mais fina. O número que eu defini aqui vai tornar o meu perfil bem delimitado. Mas eu aconselho não usar linhas muito grossas nesse caso. Uma coisa que pode ser interessante no começo é usar as extensões. Por exemplo, se nas extensões, ou melhor, desculpem, na extremidade eu faço aparecer uma marquinha, como vocês estão vendo ali, e defino o tamanho para essa marquinha. Quando, por exemplo, eu fizer uma linha sobre uma linha, agora tem um pontinho ali, ó. Esse pontinho me serve de referência ágil para poder refazer e continuar meu desenho. Por exemplo, eu vou pegar do meio até ali. Agora tem um pontinho aqui. Então a gente cria marcas de visualização que facilitam no nosso trabalho. Facilita quando a gente está projetando. O SketchUp também me fornece um posicionamento das arestas automático em relação ao meio e algumas divisões que a gente pode fazer. Imagine que se eu venho num canto, ele me aparece escrito extremidade. Se eu venho no meio de uma seção, ponto mediano. Esse ponto mediano, ele pode se encontrar, um ponto mediano, venho no segundo ponto mediano e ele vai, olha ali, apareceu que o centro daquela estrutura ali. Agora eu tenho essa linha ali, ela está desenhada exatamente no centro desta face. Para isso bastou usar a ferramenta de desenho, qualquer uma delas, escolhi um ponto mediano, escolho o outro ponto mediano e me desloco para o meio. Vocês vão ver que os 2 pontos medianos ficaram com uma bolinha preta, justamente para me dar a indicação de que eu estou exatamente no centro daquela peça ali. Um detalhe importante que vocês já precisam saber logo no primeiro vídeo é que o programa ele trabalha através de eixos. Então, deixa eu apagar todo o meu desenho aqui. Nós temos um eixo azul, um eixo verde e um eixo vermelho. Esses eixos, respectivamente, são X, Y e o Z. Nós trabalhamos com coordenadas dentro do desenho, ou melhor, o computador entende tudo através de coordenadas. Nós deslizamos o mouse, mas ele entende que quando a gente desliza nesse sentido, a gente está criando uma referência no eixo Y. Quando a gente desliza algo neste sentido, o eixo vermelho, a gente está dando uma coordenada no eixo X. E quando a gente sobe ou desce, é o eixo Y. Sabendo disso, é importante vocês lembrarem que nossa referência ao eixo, ela é totalmente e indispensavelmente importante para que vocês possam fazer um desenho harmonioso. Porque se eu pego uma linha aqui e eu levo ela pelo eixo verde, reparem que a linha fica verde. Se eu movo um pouquinho que seja, ele vai ficar preta. E isso significa que ela não está mais indo alinhada ao eixo. Reparem que se eu voltar uma linha agora alinhada pelo eixo, olha a distância que ela percorreu uma da outra. Parecia que eu estava indo reto, mas na verdade eu estava vindo na minha direção, eu não estava indo reto. Então é muito importante vocês saberem que
As setas do seu teclado, seta para cima e seta para baixo, significam o eixo azul. A seta da esquerda, ela fixa todos os eixos verdes. Se eu fixar a seta da esquerda, eu posso levar o mouse para onde eu quiser. Ela vai andar só na linha verde. Se eu botar a seta para a direita, eu posso levar o mouse aonde eu quiser, mas ela só vai andar no eixo vermelho. Então, sabendo desse atalho no seu teclado, setas para cima e para baixo, azul, esquerda, verde, direita, vermelho. A gente sempre vai conseguir fazer um desenho reto. Se não fizer isso, seu desenho vai sair totalmente torto. Outro passo, outra situação importante para vocês, então, sabendo que a gente consegue fazer configurações, a gente consegue posicionar janelas, definir os estilos. Os estilos também permitem que a gente faça definições a respeito das cores de frente e verso. Permite que eu bote ou desligue o céu. Nessa situação aqui eu liguei um céuzinho azul, que é padrão do SketchUp, e o chão na cor que eu quiser, com ou sem transparência. Eu costumo usar todo o fundo branco para desenho. Posso fazer aqui definição das cores, por exemplo, uma linha de corte vai ter espessura de 1 e vai ser na cor verde. Eu posso fazer a geometria ser oculta ou não. Então tem N configurações que a gente pode fazer, que a gente vai estudar cada caso mais à frente. Voltando ao nosso modelo em si, essas definições que a gente faz em respeito de linhas e tudo mais, facilitam o entendimento de que nós desenhamos geometria. Essa geometria que a gente desenha, ela é composta de peças simples. Por exemplo, eu vou separar essa parte que está selecionada aqui, ela corresponde a uma face. Em geometria a gente chama de face uma figura em 2D. As faces no SketchUp, elas são automaticamente bicolores. Nós temos um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo sempre vai ter uma cor que no SketchUp padrão, ela vem um tom roxo, assim, um roxo clarinho. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com uma cor forte para que eu identifique facilmente se ela está do lado negativo quando deveria, na verdade, estar vendo do lado positivo. A gente precisa estar sempre colorindo, e é o ideal colorir para alguns renderizadores somente o lado positivo. Então, a cor que eu colocar do lado branco vai aparecer, a cor que eu colocar aqui não vai aparecer. Isso é importante a gente saber. Então, as figuras geométricas que a gente desenha são formas simples. Como eu falei, uma face. A menor forma geométrica que a gente pode desenhar no SketchUp é o triângulo. Um triângulo, ele tem, bom, 3 lados, né? E esses 3 lados compõem tudo o que a gente vê na tela. A menor fração de imagem que a gente for ver, ela sempre vai ser composta por no mínimo 3 pontos. Ela é um triângulo. As figuras de 3D. Então, quando a gente vê, na verdade, uma peça como essa daqui, um quadrado como esse, a configuração do SketchUp criou vários triângulos para chegar a ela. Isso permite que a gente possa, com a ferramenta empurrar, puxar, por exemplo, ir esticando o nosso desenho, aumentando o tamanho dele e fazendo ele ficar das formas mais diferentes a partir de uma única peça. A gente consegue transformar as peças. E isso que a gente vai ver item por item. Cada comando a gente vai ter uma aula para mostrar como funciona. E isso tudo voltado sempre para o mercado de imóveis, ok? Então, vamos dar início às primeiras aulas. Espero que vocês nos acompanhem, assinem o nosso canal, curtam o nosso trabalho, visitem os endereços que nós temos postado para conhecer a nossa loja virtual, onde vocês vão conhecer os nossos módulos, a Dynamics Components for You. Tenho um prazer enorme de estar atendendo vocês e espero que possamos ser muito úteis no seu aprendizado e no seu dia a dia trabalhando com móveis. Até a próxima aula, pessoal. Obrigado.